Olá pessoal, então vamos continuar aqui o estudo com o capítulo 2, do livro do Lang de Alcalhar, capítulo 2, nome de matrizes. Nós vamos ter 4 parágrafos, eu divido em vídeos, a gente vai ver tudo no mesmo. Então vamos começar. Parágrafo 1, espaço de matrizes. Tá? Então aqui a gente está tratando sobre um corpo K, deixa eu ver se o volume está na boa, aqui no máximo. Um corpo K, tudo que é feito pode valer sobre qualquer corpo, então é bem interessante nesse sentido. Uma matriz é um reticulado, né, com uma tabela do Excel, que tem linhas e colunas e tem entradas. Né? A gente sempre vai representar na ordem linha e coluna. Então, primeiro tem M linhas e N colunas, sempre nessa ordem, linha, coluna. Então, as entradas, que são os elementos da matriz, todos, no caso aqui, vão estar no corpo K. Então, A, I, J, o I é a linha e o J é a coluna, sempre na ordem, linha, coluna. Então, na primeira linha, os elementos vão ser A11, A12 até A1N. Vai variando, a linha permanece igual, 1, e a coluna vai variando de 1 até N, que são N colunas. Depois a segunda linha, A21, A22, A2N, né? E por último, a última linha, que vai ser a linha M-ésima linha, AM1, AM2, AMN. Reparem que a gente pode, isso aqui eu estou lendo segundo as linhas, eu posso ler segundo as colunas também. Mantendo a coluna, que é o segundo fixo, A11, A21, AM1, é a primeira coluna. A12, A22, AM2 é a segunda coluna. E assim por diante até a última, A1N, A2N, AMN é a última coluna. Essa aqui é a matriz A maiúscula, a gente geralmente representa os elementos da matriz como A minúscula com esses índices. Tá? Índices duplos. Uma anotação importante que o livro faz é colocar o índice I, aqui, a matriz, o índice I, para representar a iésima linha. Então, a iésima linha vai ser a I1, a I2 até a IN. Isso aqui a gente chama de um vetor linha. É um vetor de 1 por N, porque tem uma linha e N colunas. E o Jésima, a Jésima coluna, a J da potência, tá? Aqui vai ficar um pouco confuso, porque a gente vai falar depois de potência de matrizes, mas é só dentro do contexto a gente discerne bem o que é. Então vai ser A1J, A2J, AMJ, é um vetor coluna, onde eu estou pegando a Jésima coluna da matriz, então ela vai ter M linhas. M linhas e N colunas. O vetor linha tem N colunas e o vetor coluna tem M linhas, por causa da dimensão da matriz, tá? A gente diz que a matriz é quadrada quando os dois forem iguais, vai ser um tipo de matriz muito importante. Daí outras notações, né, como matriz nula, é quando todos os elementos forem zero, né? E o livro representa pela letra O, eu acho que a notação mais comum realmente é O maiúsculo. Eu estou representando por zero. O zero é um abuso de notação, né? O zero vai representar mais de uma coisa. Está representando aqui o vetor, a matriz onde todas as entradas são nulas, tá? Eu não sei até se eu não vou me arrepender de fazer a notação com zero. Bom, o que a gente pode fazer? Isso aqui é um espaço, né, que acaba sendo um espaço vetorial sobre o corpo K também, que a gente pode somar duas matrizes. A gente pega duas matrizes e soma coordenada a coordenada, ou entrada a entrada. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu nem escrevi isso. E a multiplicação por escalar, se multiplica por escalar K na frente, ou C, qual é a anotação que eu usei aqui? C, eu simplesmente vou pegar todo mundo e vou multiplicar por C. Né? Então, isso eu consigo definir então, no espaço de todas as matrizes M por N sobre o corpo K, representado dessa forma, soma de matrizes e produto de matriz por escalar. A gente pode facilmente verificar que isso aqui vai dar um espaço vetorial. Na verdade, ele tem a mesmíssima estrutura de um espaço K elevado na Mn, porque a gente tem Mn, M vezes N, entradas. Então é como se fosse um vetor de Mn entradas, né? Só que eu estou dispondo ele numa forma retangular. Então é a mesma coisa que o espaço K elevado a Mn.
Tá? Tem a mesma estrutura. Só que, claro, essa estrutura aqui vai nos possibilitar fazer uma opção de coisas que a gente não fazia antes com o vetor coluna, só com, né, um espaço K elevado a alguma coisa. Uma outra noção importante é a definição de matriz transposta. Então, a transposta da matriz a gente troca. Uma matriz M por N vira N por M, o número de linhas e colunas trocam. E aí tudo que está, por exemplo, linhas na matriz, se transforma em colunas na matriz. E tudo que é colunas na matriz, por exemplo, a primeira coluna A11, A21, AM1, vai virar a primeira linha A11, A21, AM1. Tá? Então a dimensão da matriz vai alterar. A gente costuma representar ela por AJI, se a matriz é A e J, porque o I e o J representam os mesmos índices que variam na matriz A, só que agora na matriz J é uma associação, né? Porque o I varia de 1 até M e o J varia de 1 até N. Então aqui mantém o mesmo padrão, né? AIJ e AJI. Essa questão das notações para a matriz são realmente muito importantes, porque elas vão nos facilitar muito. Então aqui uma coisa importante, que a matriz transposta alterna os vetores linhas e colunas por vetores colunas e linhas. Isso é uma coisa muito importante. Uma maneira da gente entender matriz transpostas, né? A gente também pode ver assim que a gente pega a matriz e traça uma diagonal nela, a gente faz uma reflexão dos elementos, né? Os elementos que estão na diagonal vão permanecer, os elementos que estão abaixo vão ser refletidos diametralmente aqui, né? Refletidos, assim, quanto mais distante da diagonal, mais eles vão para cima, assim por diante, vai trocar. Esse vai para cá, esse vai para cá. Tá? Uma matriz quadrada, se eu falo quando é quadrada, medida simétrica, se ela for igual a transposta, então ela tem todas as suas linhas e colunas, cada linha é igual a cada coluna, tá? Ou refletindo, ela dá o mesmo, ela dá espelhada pela diagonal, né? A diagonal da matriz, né? A diagonal da matriz vão ser os elementos que tiverem as coordenadas iguais, né? A11, A22 até A, no caso se ela for quadrada, ANN, né? E a gente vai ter essa diagonal, né? A diagonal. Cada matriz tem a sua diagonal, tá? Os elementos da diagonal são elementos importantes também. Mas a gente chama uma matriz de diagonal se todos os elementos fora da diagonal forem zero. E, às vezes a gente nem representa, porque fica mais fácil, fica menos poluído, a gente só representa a diagonal, A1, A2 até a N. Então não precisa colocar tantos índices, na verdade seria A11, A22, ANN, mas a gente pode simplificar porque não tem esses montes, todos os elementos são zero. Então é bem importante a gente representar dessa forma. A matriz diagonal mais simples de todas é quando toda diagonal vale 1, o resto vale 0, a gente chama de matriz de identidade. Isso aqui só vale para matrizes quadradas. Precisa ter o mesmo número de linhas e colunas para ter essa simetria toda. Essa matriz de identidade ela vai ser importante porque no produto ela vai funcionar como uma identidade, como um número 1 mesmo, tá? Como uma identidade do anel, né? Como o número 1 dos números reais que multiplica, dá sempre o mesmo retorno. X vezes 1 igual a x, né? Bom, algumas propriedades importantes são fáceis de ver. Por exemplo, a transposta da soma é a soma das transpostas. A transposta do produto por um escalar é o produto escalar da transposta. Se a gente fizer a transposta da transposta, vamos voltar aqui a matriz A. Um fato interessante aqui, se a gente soma a matriz com a sua transposta, a gente tem uma matriz simétrica. É fácil de ver, porque se a gente aplica a transposta aqui, a gente vai obter a transposta de A mais a transposta de A. Transposta da transposta de A é A. Então vai ficar transposta de A mais A, comuta a soma, A mais A transposta vai dar a mesma coisa. Tá? É um cálculo simples de fazer. Tá? Bom, o que eu não lembro agora se eu cheguei a comentar direito, mas basicamente esse espaço aqui vai dar um espaço vetorial. A gente consegue verificar todas as propriedades de espaço vetorial, tá? Das matrizes, bem natural, um espaço vetorial. E aí a gente pode falar de dimensão do espaço vetorial. No caso, o espaço vetorial tem mn entradas, a dimensão do espaço vetorial de matrizes m por n vai ser mn. A dimensão das matrizes quadradas, n por n, vai ser n ao quadrado, no caso particular, né?
Aí a gente tem alguns outros casos que são as matrizes. Por exemplo, matriz diagonal, que tem n entradas. O resto tudo é zero, vai ter dimensão n. As matrizes triangulares superiores. O que são as matrizes triangulares superiores? É que a diagonal e os elementos acima da diagonal podem ser não nulos. O resto tudo é nulo, é zero. Então a gente conta a quantidade de elementos que tem aqui, e a gente vai ter 1 mais 1 mais 2 mais 3 até mais n. Vai daí, em vez de ser n mais 1 sobre 2, a dimensão desses espaços triangulares superiores. Das simétricas, um cálculo parecido, tá? Porque cada elemento daqui vai ser refletido para cá, então vai acabar dando a mesma dimensão, vai dar n vezes n mais 1 sobre 2. Aqui eu defini, né, em termos mais técnicos, triangulares superiores são as matrizes quadradas, tais que a i j é igual a zero para todo i maior que j. Ou seja, a entrada ij é sempre nula quando a linha for maior do que a coluna. A linha for maior do que a coluna, então ela vai acabar dando para baixo da diagonal. Tá? Eu usei uma notação aqui que o livro não usa, que é a matriz EIJ. Matriz EIJ, no caso, seria a matriz onde a coordenada IJ é 1 e o resto tudo é 0. É uma notação que só eu coloquei aqui. Mas aí a gente consegue fazer uma base, tanto das triangulares superiores, das diagonais, como das simétricas, fazendo AIJ mais AJI. Tem que pegar ela e a sua transposta, né? Então é isso. Tá? Agora vamos ver os sistemas lineares, tá? Então, associado com matrizes, a gente tem sistemas lineares sobre o corpo K. Então, a gente mantém a estrutura aqui das entradas A1, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN. Então, vai ser M linhas e N colunas. Só que agora cada entrada está multiplicada por x1, x2, xn e somado. Isso aqui vai ter que igual a B1, B2, Bn. Isso aqui a gente chama de um sistema linear porque tem esse formato linear, né? x1, x2, xn são as variáveis, as incógnitas, são n incógnitas e m equações. E os coeficientes a e j e bi são os coeficientes do sistema. Tá? Um sistema particular que é extremamente importante é o sistema homogêneo, que a gente diz, quando o resultado aqui for sempre 0, 0, 0, 0. Tá? Então, uma coisa que a gente repara, que a gente pode reescrever esse sistema aqui, tá? Esse sistema a gente tem, por exemplo, x1 está multiplicando todos esse vetor coluna aqui, A1, 2, A2, 1, AM1. O x2 está multiplicando esse outro vetor coluna, A1, 2, A2, 2, AM2. Então, se eu fizer x1 vezes esse vetor coluna, mais x2 vezes esse vetor coluna, até xn vezes esse outro vetor coluna, né, eu vou obter um outro vetor coluna que vai ser B1 até Bn. B1 até Bn. Então, eu tenho aqui a variável x1 pela primeira coluna de A, mais a variável 2 pela segunda coluna de A, mais até a variável xn vezes a enésima coluna de A igual a B. Aqui é uma equação que envolve colunas. A1, A2, AN, as colunas da matriz. Eu pego os coeficientes A1, A e J e crio a matriz. Uma matriz correspondente ao sistema. Então agora eu estou fazendo esse sistema linear, eu estou escrevendo como uma equação em termos de colunas da matriz A. Tá? Então, uma das coisas que a gente repara é o seguinte, ó, se a gente tiver o vetor coluna, o sistema homogêneo 0, 0, 0, esse vetor coluna aqui vai ser 0, 0, 0. Ou seja, isso aqui vai dar uma combinação linear dos vetores colunas, que vai ser uma relação de dependência linear se algum se os xi não forem todos nulos. É uma relação de dependência linear. E mais, se B1, B2, Bn for um vetor qualquer, a gente tem uma combinação linear dos vetores colunas que dá o vetor B. Então a gente está falando do espaço gerado pelas colunas, gerar B,
e questões de dependência linear dos vetores colunas, dependendo se a matriz tem ou não tem solução. Então a gente vê claramente uma relação entre o que a gente viu no capítulo anterior em termos de dimensão, de espaço gerado, dependência linear e sistemas lineares. A relação aqui fica muito clara e estabelecida. Tá? Então a gente vai utilizar os resultados do capítulo anterior para conseguir fazer esse tipo de coisa. Vamos lá. O sistema linear homogêneo, só reescrever aqui, de n incógnitas, n equações lineares, com coeficientes no corpo K, possui uma solução não trivial se tivermos n maior do que m. Então, vamos interpretar o que a gente tem aqui. Tá? Então, uma coisa que talvez eu não tenha falado, que é importante eu falar com bastante clareza, que aqui eu tenho n vetores coluna, tá? E o vetor coluna B, só que cada vetor coluna está no espaço K elevado a m. São n vetores colunas no espaço de dimensão m. Eu sei que minha pronúncia, minha dicção não é muito boa, mas varia entre o n e o m. São n vetores coluna para dimensão do espaço m. Então o que acontece? Ó? Se eu tiver o número de vetores maior do que a dimensão do espaço, a gente já viu que o conjunto, né, A1, A2, AN dos vetores colunas são na quantidade maior do que a dimensão do espaço. Portanto, eles têm que ser linearmente dependentes. Existe uma solução não trivial para uma equação desse gênero aqui, tudo igual a zero. E essa equação de dependência linear gera uma solução do sistema linear. Não trivial. Não trivial quer dizer porque sempre vai ter a solução x1, x2 até xn tudo igual a zero. Isso sempre vai ser uma solução do sistema homogêneo. Mas um sistema linear homogêneo que possui mais incógnitas do que equações, que possui mais incógnitas do que equações, vai necessariamente ter alguma solução não trivial, pelo menos alguma. Outro resultado. Se a gente tiver um sistema linear, agora não homogêneo, tá? Se for homogêneo também não faz diferença, mas se for não homogêneo, significa agora que eu um sistema linear com os coeficientes aqui não são todos nulos, tá? E a gente tiver a característica, o sistema linear é do tipo que o número de linhas e colunas é o mesmo, tá? O número de linhas e colunas é o mesmo, ou seja, o número de variáveis e o número de equações são o mesmo. Então aqui no caso, se os vetores colunas da matriz são linearmente independentes, tá? Então, o que significa que os vetores colunas são linearmente independentes? Significa que os vetores colunas, que são em quantidade n, são linearmente um espaço vetorial de dimensão n. Logo, eles estão necessariamente que ser uma base, né? Portanto, todo elemento do espaço vetorial vai se representar como forma única, como combinação linear da base, né? Aqui está a base, a 1, a 2, a n, vai ter as coordenadas que vão gerar o vetor B. Ou seja, o sistema linear sempre vai ter solução e a solução ainda vai ser única. Tá? Então são resultados imediatos que a gente obtém sobre sistemas, sobre corpos quaisquer, baseado no que a gente estudou sobre dimensão de espaços vetoriais, definição do espaço vetorial, dependência linear e tudo mais. Tá? Deixa eu ver se a gente continua aqui. Vamos continuar. Multiplicação de matrizes, tá? A gente vê todo o conteúdo pelo menos da teoria, né? Multiplicação de matrizes. Bom, o autor relembra aqui a definição de produto interno, né? Então vamos lembrar aqui. Se a gente tem dois vetores em um espaço vetorial k elevado a n, o corpo k de dimensão n, e o vetor A é A1, A2 até AN, e o vetor B é B1, B2 até Bn, então o produto interno vai ser dado por A1, B1 mais A2, B2 mais até, esqueci do mais aqui, AN, Bn. Então o que acontece? A gente tinha visto que esse produto vetorial era linear nas duas, era comutativo, A vezes B igual a B vezes A, ele era linear na variável A,
né? Então, se A1 mais A2 vezes B é igual a A1 vezes B mais A2 vezes B, linear na variável B também, e vai funcionar bem com escalares, né? X vezes XA vezes B é igual a vezes X vezes B. E o que eu tinha comentado naquela ocasião é que o produto vetorial era faltava uma propriedade que era a positividade. Né? Só que a positividade ela vai valer para espaços lineares, espaços vetoriais sobre os números reais. Tá? Espaços vetoriais complexos, por exemplo, não tem sentido falar em positividade, porque o produto interno vai dar um número complexo. Tá? Então a gente pode ter... nem sempre, né? No caso, o que acontece quando a gente faz o produto interno do elemento por ele mesmo, vai ter A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais AN ao quadrado. Então, se o vetor for não nulo, nos números reais vai dar um número diferente de zero. Soma de quadrados vai dar sempre a soma de elementos maiores ou iguais a zero. Se algum for não nulo, vai dar um resultado positivo. Tá? Só que isso nem sempre vale num espaço complexo. Por exemplo, o vetor 1i, quando a gente faz o produto vetorial dele por ele mesmo, a gente vai ter 1 ao quadrado mais i ao quadrado, vai dar 1 menos i, que vai dar zero. Tá? Só que existe essa outra propriedade que é mais genérica, que é a propriedade do produto vetorial ser não degenerado. Que diz o seguinte, se A é um elemento de K na N, né, e se o produto interno de A por x for igual a zero para todos os vetores x, então A vai ter que ser zero. Tá? Então, essa propriedade a gente consegue verificar facilmente para esse produto vetorial específico. Né? A gente simplesmente pega o A, e faz o produto vetorial pela base canônica, que é os vetores 0 até 1, 0. O 1 só aparece na coordenada i. Cada vez que eu faço o produto vetorial por esse vetor aqui, eu vou ter a coordenada iésima, ai. Então, se o vetor for não nulo, alguma coordenada iésima é não nula, então eu multiplico pelo vetor da base canônica ii, produto interno, e vou obter ai, que vai ser diferente de zero. Tá? Então, esse produto vetorial sobre que eu defini sobre os reais, esse produto vetorial que eu defini, não só sobre os reais, né, ele é não degenerado em todos os casos. Tá? Então a gente vai utilizar esse produto interno que a gente definiu, ou os produtos scalar product, dot products, né, para definir o produto de matrizes. Então, basicamente, assim, a gente tem duas matrizes, A e B, e aí a gente vai ter que cuidar. A matriz A vai ter que ter dimensão m vezes n, m linhas e n colunas. A matriz B vai ter que ter dimensão n por s, n linhas e s colunas. Então, toda vez que a gente for fazer o produto, o número da direita da representação do formato da matriz tem que ser igual ao número da esquerda da matriz que está à direita da multiplicação. E o resultado vai cortar esse n e vai ser m por s. Esse vai ser o resultado da multiplicação. E como é que eu faço basicamente o resultado? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o elemento que está na linha I e na coluna K do meu resultado, eu vou pegar a linha I da matriz A e a coluna K da matriz B e vou fazer o produto interno das duas. Por isso que a dimensão do número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Tá? E aí eu vou fazer o produto e vou somar, portanto, né? Somatório J de 1 até N, A e J, B, J, I. Mais uma vez a gente tem essa notação I, J, B, J, K. O segundo termo do A, do índice do A, confere com o primeiro termo do índice do B. Então essa representação aqui algébrica, ela acaba funcionando muito bem para multiplicação de matrizes, tá? A e J, B, J, K. É uma forma de a gente lembrar como é que essas coisas funcionam. Uma outra forma da gente analisar a mesma coisa é colocar isso aqui como o produto interno da linha I de A pela coluna J de B. Assim fica bem mais claro o que é o elemento IK da matriz produto. Tá? Então aqui a gente representa, né? Esqueci de colocar os pontos aqui, mas tem um ponto, é produto interno dos elementos, tá? Tá, não falta muito.
Bom, o que a gente verifica? Sejam A, B e C matrizes de tal forma que A tenha a dimensão M por N e B e C tenham a dimensão N por S. A gente consegue verificar que o produto de A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Aqui eu errei de novo, né? Aqui eu tenho que corrigir. E o produto interno, o produto da matriz A vezes matriz XB, posso trazer o X para frente. Tá? Essas propriedades são bem simples de serem verificadas. Por exemplo, essa daqui, a gente pega que a coluna da matriz B mais C é igual a coluna de B mais a coluna de C. Por isso que a gente consegue fazer essa distributividade aqui do produto. Tá? Isso vale também à esquerda e à direita, vale dos dois lados. Tá? Agora, um outro resultado que é mais difícil de demonstrar, mas é extremamente importante, é a associatividade. Se a gente tem três matrizes, o livro começa fazendo alguns exemplos numéricos, mas a gente tem três matrizes. A, dimensão M por N, B, dimensão N por R, C, dimensão R por S. A gente vai ter A vezes B, entre parênteses, depois multiplica por C, ou A vezes, entre parênteses, B por C, o resultado vai dar o mesmo. Então, existe associatividade no produto das matrizes. Tá? Como é que a gente demonstra isso? Tá? A gente utiliza basicamente a expansão, a gente pega o que é vamos ver, pegamos aqui, o que é vamos pegar a linha de AB, a linha I de AB, pela coluna K de CK, de C. Bom, a linha I de AB é obtida a partir da multiplicação de A por B. Então, eu vou obter o que é essa linha e depois vou multiplicar isso por C. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, pegar a linha I de A e a coluna K de BC. Quando eu for fazer o produto das duas, o que vai acabar acontecendo perdão, eu vou utilizar a linha L. Eu vou usar os índices assim. I para M, J para N, K para R e L para S. Os índices que variam conforme as dimensões. Então eu vou pegar, eu vou querer calcular a posição do elemento de linha I e coluna L, desse lado aqui. Então eu vou pegar a linha I de AB e multiplicar pela coluna L de C. A linha I de A vezes a coluna L de BC. Quando eu abrir toda a conta, o que eu vou acabar obtendo nos dois casos vai ser, na verdade, vai ser só uma escrita diferente do mesmo somatório, vai ser esse produto aqui, que tem muito a ver com o produto de matriz que a gente tinha visto antes, AIJ, BJK. O produto vai ser assim, AIJ, BJK, CKL. Sempre repete o último termo com o primeiro. Então, o I e o L permanecem fixos, que é o elemento que a gente está tratando aqui. E o J vai variar de 1 até N e o K vai variar de 1 até R, porque ele está nas dimensões. Né? O J varia de 1 até N, o K varia de 1 até R, o I varia de 1 até M e o L varia de 1 até S. Mas o I e o L estão fixos aqui. Então, basicamente, como vai dar essa mesma estrutura do lado esquerdo e do lado direito, a gente vai ter a associatividade. Tá? É assim que funciona, basicamente. Bom, se uma matriz é quadrada, tá? A gente diz que ela é inversível quando existe uma matriz quadrada de mesma dimensão, de tal forma que A vezes B e B igual a B vezes A igual a identidade. Tá? Bom, aqui a gente tem uma demonstração de que se a inversa existe, ela é única. Tá? Não é difícil de demonstrar pela associatividade que a inversa é única. Tá? Não, pausa aqui, eu tenho que atender o telefone. Tá, voltando aqui. Aqui está definida que a inversa ela já é uma inversa à direita e à esquerda da matriz. Tá? Mostrar que ela é única é simples, pela associatividade a gente demonstra. Se existe a inversa, ela é única. Não é nada difícil de fazer. Eu vou até fazer aqui, para ficar. Se eu tenho duas inversas, B e C são duas inversas. Pego C. C vezes a identidade vai dar ela mesma, porque identidade, quando faz o produto, é fácil de ver que dá ela mesma. Eu troco a identidade por AB.
né? Aí eu uso a associatividade do produto de matrizes para fazer C vezes A vezes B. Então, como C é uma inversa de A, isso vai dar identidade. Identidade vezes B vai dar B, então B igual a C. Um outro exercício mais complicado, que vamos deixar para depois, é que quando existe uma inversa à direita, automaticamente existe uma inversa à esquerda. Portanto, elas vão ser iguais, tá? Pela associatividade, elas vão ser iguais. Mas demonstrar que se existe uma inversa à direita, então existe uma inversa à esquerda, é um problema um pouco mais complicado, tá? Acredito que a gente vai fazer no próximo capítulo. Mas por enquanto a gente tem uma inversa definida como tendo inversa aos dois lados. A gente também consegue definir potências naturais, uma matriz quadrada, que estamos sempre falando de matriz quadrada, né? Ela vezes ela mesma, então a gente não pode confundir essa notação aqui com a enésima coluna da matriz A. Tem que ver bem essa distinção, tá? A gente convenciona que elevar a zero vai dar igual a identidade, tá? Que nem elevar a zero é igual a 1. É fácil de ver que A elevado a R mais S na S. Elevar a menos 1 vai ficar a inversa, tá? A gente vai chamar, vai dar inversa, vai dar perfeitamente nessa notação. E por último, ele termina o capítulo da parte da teoria, reparando que o sistema pode ser agora colocado no formato AX igual a B. Então, aqui está a matriz de coeficientes, eu tenho a matriz de variáveis x1 até xn, que é o número de colunas, e aí isso aqui vai dar o B, que vai ser o número de linhas, B1, B2 até Bn. Então, A vezes x, matriz A vezes o vetor coluna x vai dar um vetor coluna B de dimensão m. O vetor coluna x é de dimensão n. Então a gente tem um formato matricial para o sistema. Então a gente vê realmente que as duas coisas estão conectadas. Eu tenho várias outras propriedades que ficaram nos exercícios que eu vou comentar, mas eu vou comentar no áudio à parte, num vídeo à parte. Tá bom? Esse aqui já está bem grande. Abração.